Boa noite, pessoal. Mais uma noite aqui de live, de conversa sobre esse assunto que assombra muitas pessoas. Até agora mesmo estava tentando olhar aqui uns laudos e dar um feedback para as pessoas, para os pacientes, e achei que já ia me atrasar aqui, porque todos os problemas referentes à saúde intestinal ele tem impactado cada vez mais a saúde das pessoas. Então, por isso que é um assunto que ele está sempre em voga e é de extrema importância. E a gente também tem a missão de propagar o conhecimento e ajudar as pessoas da forma como a gente sabe. Então, sejam muito bem-vindos. Mandem o convitinho para os amigos, mandem o aviãozinho ali para as pessoas que vocês conhecem, para compartilhar conosco aqui desse assunto tão importante. Boa noite, Cíntia, boa noite, Jaque, Mari, Karine. Vamos entrando, sintam-se à vontade, que hoje nós vamos falar sobre um assunto que as pessoas não dão bola. As pessoas não dão bola e vão empurrando com a barriga durante anos e chega um período da vida que não tem mais como empurrar com a barriga, que é sobre a questão da prisão de ventre, né? Então, por que a prisão de ventre ela é tão perigosa? Então, nós vamos falar hoje aqui sobre vários assuntos, vários fatores negativos referentes a isso, e é por isso que eu tenho, né, a missão como profissional, como professor e como estudiosa também da área, propagar alguns conhecimentos que para algumas pessoas é algo normal e é algo natural. E mais tarde isso vai fazer muita diferença. Então, falar sobre intestino é falar principalmente sobre saúde, sobre qualidade de vida e principalmente sobre longevidade. E longevidade nada mais é do que envelhecer com qualidade. Todos nós queremos envelhecer, né, mas com qualidade de vida. Não adianta nós envelhecermos, chegarmos aos 98 anos cheio de problemas. Então é por isso que nós precisamos entender a fisiologia do nosso corpo para que a gente consiga também achar alternativas para melhorar e otimizar os nossos resultados. E principalmente prevenir doenças. Então vamos entrando, a conexão aqui ela tá um pouquinho ruim, o Instagram aqui já me notificou, mas vamos entrando, vou mandando as perguntinhas de vocês hoje, tá? Muitas pessoas me chamaram no direct, fazendo algumas perguntas, comentando algumas situações. Então, hoje nós vamos ter um entendimento mais a fundo sobre essa situação da prisão de ventre. E uma coisa importante que a gente tem que parar de normalizar são os problemas de saúde. Uma pessoa que tem prisão de ventre a vida toda, ela não pode se conformar com isso. E até então, a medicina tratou isso como algo natural. Ah, você tem prisão de ventre, então você toma um laxante e segue a tua vida. E não é assim que funciona. Não é assim que deve funcionar. É muito importante, nos dias de hoje, na situação que a gente encontra, principalmente das nossas condições de vida, é tentar descobrir as causas do problema. E não somente tentar resolver o problema. Porque se a gente não vai na causa do problema, a gente pode estar desviando esse problema, tá? Por exemplo, vou dar um exemplo aqui que pode abrir o leque para muitas pessoas. Vou dar um exemplo aqui da gastrite, tá? Uma pessoa com gastrite, ela não deve somente tomar o medicamento para a gastrite. Ela deve tratar essa gastrite e ela deve buscar a causa dessa gastrite. Porque se ela somente utiliza o medicamento para controlar a gastrite, ela pode desviar o problema. Ou seja, a causa está lá, ela não arrumou a causa.
E a causa principalmente é má alimentação ou consumo inadequado de alguns alimentos e também a questão de estresse. Então, se essa pessoa apenas toma um medicamento para gastrite e não resolve pelo menos esses 3 problemas, ela pode vir a desenvolver outros problemas secundários, como por exemplo uma artrite, uma enxaqueca, outros problemas inflamatórios. Então é por isso que a gente tem que parar de se conformar com as doenças, com os problemas, e a gente precisa tratar eles e descobrir a causa. Quando a gente descobre a causa, a gente encontra os números da Mega Sena, mais ou menos assim. Então é por isso que nós vamos falar hoje sobre essa questão da prisão de ventre. Por que ela é tão perigosa? E o bom da nutrição, por isso que eu sou uma apaixonada por estudar essa área das doenças do aparelho digestivo, porque a nutrição, ela não é que ela muda, ela evolui muito durante os anos. E eu me lembro da minha época de faculdade, que isso já vai para mais de 20 anos em que eu me formei. Lá na época de faculdade, quando nós tínhamos os estágios principalmente, nós aprendíamos o seguinte, que quando uma pessoa ela tem prisão de ventre, a gente faz um coquetel laxativo para essa pessoa com frutas, com laranja, com ameixa, com mamão, faz uma batidinha ali e dá para essa pessoa tomar. Essa era a prescrição que nós tínhamos na época, lá em 99, quando eu entrei na faculdade. E era isso, né? Não se falava em descobrir as causas da prisão de ventre e tratar e prevenir a prisão de ventre. Então é por isso que a gente tem que parar de se conformar com as coisas e ir atrás. Então eu lembro que na época sempre fui uma pessoa que eu nunca me conformei com as coisas. Eu sempre tive a necessidade de ir atrás, buscar mais respostas, buscar alternativas para melhorar e para mudar. Então eu nunca fui de me conformar muito com a situação. Então eu sempre pensava, bom, uma pessoa tem prisão de ventre, eu simplesmente prescrevo um coquetel laxativo, ela toma e deu. Mas aí semana que vem essa pessoa tá de novo com prisão de ventre. E assim ela vai indo a vida toda. Não, eu preciso achar alternativas para também tentar resolver a vida dessa pessoa. E aí que a gente começa a ver o quanto a nutrição ela evoluiu. E ela evoluiu principalmente por conta das doenças que estão cada vez mais presentes e cada vez mais no processo de evolução. E todas as doenças, a maioria, 98% das doenças, elas partem do intestino. E principalmente pessoas que têm o intestino sobrecarregado. E uma coisa que precisa ficar muito claro aqui é o seguinte, que as pessoas têm a ideia, as pessoas pensam assim, não, eu vou ao banheiro todos os dias, meu intestino é maravilhoso. Não tenho problema de prisão de ventre, meu intestino eu como e logo vou no banheiro, eu vou no banheiro 2, 3 vezes ao dia, e isso não é muito positivo também, porque tudo vai depender de como que esse processo de evacuação ele ocorre. Não é da natureza do ser humano comer e logo evacuar. E também não é da natureza do ser humano comer e não evacuar. E o processo de evacuação, ele depende muito de pessoa para pessoa. E é por isso que surge sempre essas dúvidas, sempre esses problemas, que as pessoas perguntam, bom, mas eu preciso ir ao banheiro todos os dias? Na verdade, não é uma regra. A regra é que você vá ao banheiro e você sinta aquela sensação de evacuação completa. E não tenha com frequência ocorrência de gases, de cólicas, de dores abdominais. E infelizmente, gente, isso eu tenho observado muito por parte de crianças. E uma questão que eu quero que vocês observem, principalmente quem é pai e mãe que está presente aqui, as crianças até os 5 anos de idade, elas não têm o discernimento de falar como que elas estão se sentindo.
Então, quando elas sentem essa vontade de evacuar e essa evacuação não é completa ou ela é inadequada, a criança ela tende a ficar muito mais agitada. Então, por isso que cabe a observação e monitorar esse processo. Então, por isso que hoje em dia as crianças elas estão vindo com muito mais problemas intestinais do que há 20 anos, tendo em vista a modificação do padrão alimentar. Mas é por isso que nós precisamos hoje tratar a prisão de ventre como algo muito sério e não simplesmente empurrar com a barriga. Os pacientes que eu atendo no meu dia a dia, eu tenho pacientes que chegam no consultório falando que ficam 10 dias, 12 dias sem ir ao banheiro. Isso é muito grave. E aí você consegue observar problemas secundários que vêm em decorrência disso. Nós precisamos entender que o intestino ele é um órgão fisiológico, ele é um órgão metabólico e ele é um órgão que ele absorve e ele elimina também toxinas do organismo. Então, nós precisamos entender que quando ele não está funcionando muito bem, coisa boa não vai vir. E o que não vai vir diante disso são principalmente mediadores inflamatórios. E os dados que nós temos hoje, pessoal, principalmente publicados pelo INCA, é que esse ano de 2023 a 2025, nós vamos ter um crescimento absurdo no número de câncer de intestino. Infelizmente, os dados eles não são muito positivos. E esses dados, eles referem uma consequência de fatores. Evidentemente, o estresse, a má alimentação, mas principalmente lesões intestinais causados pelo vírus bandidinho, aquele que acometeu muita gente, tá? Que eu não posso falar o nome dele aqui. E então todos esses fatores, eles aumentam a predisposição, principalmente de câncer de intestino. E esse ano nós podemos ter, lógico que todos os dias tem muitas pessoas tendo diagnóstico de câncer de intestino, mas a gente fica muito mais, às vezes, em alerta quando surgem famosos, né, com câncer, como no caso agora da Preta Gil e a Simone também, que as duas tiveram um câncer muito parecido e principalmente com a mesma causa. E é essa causa que a gente precisa entender e correr atrás. O que nós precisamos ter como ideia é o seguinte, que uma pessoa que tem prisão de ventre, ela pode evoluir para vários problemas. Além dela ter todos os sintomas negativos, o desconforto físico, o desconforto laboral, dificuldade para dormir também e principalmente estabilidade de humor, essa pessoa ela pode evoluir para fecaloma, que é a presença de fezes retidas na parede do intestino, e em muitos casos há necessidade de fazer a raspagem dessas fezes. Isso ocorre muito com crianças que são amamentadas precocemente com leite de vaca. Elas têm uma predisposição muito grande de desenvolver o fecaloma, que são fezes retidas. E essas fezes retidas, elas vão evoluindo e elas vão inflamando e vão sobrecarregando o intestino. Tanto é que eu tenho muitos pacientes que às vezes vão fazer colonoscopia e falam assim para mim, fiz o procedimento para fazer a colonoscopia e não deu para fazer a colonoscopia porque eu ainda tinha fezes retidas no intestino. Quem já fez procedimento para fazer colonoscopia sabe do que eu tô falando. Qual que é o procedimento? É você tomar uma quantidade absurda de laxante para limpar muito bem esse intestino e jejum e somente consumir água, né? E mesmo assim, tem pessoas que não conseguem fazer a colonoscopia porque a imagem não consegue ser vista por conta da presença de fezes retidas. Mas o seguinte, esse fecaloma, tá? Ele é muito mais frequente do que a gente imagina. Como nós não temos o hábito frequente de fazer colonoscopia, mas teve agora um estudo publicado numa revista americana de gastroenterologia que médicos
que faziam a colonoscopia identificaram presença de fezes retidas no intestino de pessoas jovens, o que antes era praticamente inédito. E isso é por causa da alimentação inflamatória que nós temos no nosso dia a dia. E por que alimentação inflamatória? Porque a nossa alimentação ela foi mudada nos últimos anos, infelizmente, principalmente as farinhas, né? A farinha de trigo ela sofreu uma larga modificação desde o início da década de 70. E essa modificação genética da farinha de trigo é justamente para conferir um pão mais fofinho e para exportar uma farinha de melhor qualidade. Só que no Brasil, no processo de refinamento dessa farinha, eles retiram todo o germe do trigo, que é a parte mais nutritiva, e ficam somente com a parte refinada. E essa parte refinada, ela é muito inflamatória, porque ela tem um peso proteico muito grande. Nosso intestino não comporta o peso da proteína da farinha. Então, por isso que ele vai inflamando. E isso vai sobrecarregando e isso vai interferindo para diminuir o processo de evacuação. Mas, dentre os problemas que vão evoluindo com a prisão de ventre, existe o seguinte: a presença e a frequência de hemorroidas, que as pessoas têm vergonha de falar, mas isso não deve ser tratado com vergonha, porque isso é fisiológico, isso é do ser humano e isso tem que ser tratado com naturalidade. Isso tem que ser tratado, isso não pode ser tratado com ar de deboche ou de vergonha, isso tem que ser observado com naturalidade. E também pode ocorrer com muita frequência apendicite. Se você conhece uma pessoa que fez apendicectomia, que é a cirurgia de retirada do apêndice, diga para essa pessoa ficar em alerta. Por quê? Porque o apêndice no nosso intestino, ele é um lugarzinho, ele é um saquinho, que ali é o local de armazenamento de bactérias boas do nosso intestino. Só que as pessoas que acabam desenvolvendo apendicite, uma inflamação nessa região, é porque as bactérias boas não tem mais e as bactérias ruins é que tomaram conta e é por isso que inflamou. Então, essas pessoas que se submeteram à cirurgia de retirada do apêndice são pessoas que são extremamente alérgicas e precisam avaliar a qualidade do seu intestino. Em que sentido? Adequação de lactobacilos, adequação de bactérias boas e reposição de microbiota. Por quê? Porque essas pessoas que retiraram o apêndice e que não estão nem aí, são pessoas que futuramente vão desenvolver, podem desenvolver com muito mais predisposição, doenças autoimunes, enxaqueca, doenças inflamatórias e principalmente câncer de intestino. Mas dentre todos esses problemas que a prisão de ventre ela causa também o declínio da quantidade de lactobacilos presentes no nosso intestino, que são bactérias boas, que são famílias muito amplas, cada qual com a sua função. Então, até essa semana eu publiquei uns vídeos, quem tiver interesse vai depois ali dar assiste, falando sobre alguns lactobacilos específicos que têm a função de melhorar a produção de dopamina, dar prazer, então, consequentemente, melhora a questão de transtorno bipolar, melhora a produção de serotonina também, que dá o bem-estar. Então, tem muitos lactobacilos presentes no intestino que auxiliam muito na prevenção da depressão. Tem muitos lactobacilos que são extremamente importantes para o controle da produção de alguns hormônios. Tem lactobacilos que são importantes para melhorar o nosso processo digestivo e absortivo de gorduras, açúcares, proteínas, dentre outros elementos. Então, por isso que a gente tem que ficar muito atento. Então, pessoas que sofrem com prisão de ventre, e isso é muito mais frequente entre as mulheres,
por conta de razões hormonais, por conta que as mulheres são mais reprimidas para ir em qualquer banheiro, né? E porque as mulheres têm muito mais ação do sistema nervoso no intestino do que os homens. Então, como eu falei até na live da terça-feira passada, que ficou gravada aqui, quem quiser vai lá e puxa depois, homens que têm problema de prisão de ventre, abram o olho, porque isso chega a ser pior do que nos casos das mulheres, porque os homens não é tão típico e não é tão frequente. Então significa o quê? Que os processos inflamatórios têm que ser muito mais investigados, tá ok? Pessoal que tá chegando aqui agora, sejam muito bem-vindos. Mande o convite aqui da nossa conversa para os amigos de vocês. Eu sempre falo para os inimigos, porque se os inimigos aprendem a cuidar do seu intestino, eles melhoram o humor, melhoram as relações. E isso também tem a ver com o intestino. Como no vídeo que eu publiquei essa semana, falando da presença de um tipo de lactobacilo rhamnosus, que a gente consegue ativar eles consumindo muitas frutas, verduras, vegetais verdes escuros, colocando muitas fibras na nossa alimentação e diminuindo principalmente o consumo de açúcares. E esses lactobacilos a gente consegue melhorar a nossa produção de dopamina e exteriorizar também os sentimentos. Então a gente consegue refletir mais os nossos sentimentos de carinho, afeto, amor, e isso tem muito a ver com essa questão do intestino. Por isso que quando a pessoa ela tá louca da vida, tá aquela coisa assim, ó, que quer matar o mundo, a gente fala que a pessoa está enfesada. E o que é enfesada da vida? Cheia de fezes. E se a pessoa está enfesada, está cheia de fezes, ela não produz serotonina. 70% da serotonina que é ativada no nosso cérebro é produzida no intestino. Então, por isso que as pessoas que são constipadas, elas têm a tendência de aumentar agressividade, irritabilidade e sintomas depressivos, tá? Além do que, ter maior dificuldade para dormir. Mulheres na TPM com o intestino preso, sai de perto, tá? Sai de perto. Porque viram umas tigras, né? Eu até brinco, eu tenho uma paciente que o marido dela amou que ela iniciou o tratamento, porque na época de TPM dela, ele não podia nem olhar para ela. E aí a gente conseguiu fazer toda a modulação e todo o ajuste, e hoje ela é uma lady no período pré-menstrual. E aí ele agradece e não deixa ela comer as coisas que ela não pode comer, para manter o humor dela muito bem. E isso tem tudo a ver, gente. Isso tem tudo a ver. Teve alguns estudos, teve um estudo publicado até em Oxford, já é um estudo até mais antigo, que ele fala que pessoas mal-humoradas, aquelas pessoas que são de mal com a vida, elas têm a deficiência de lactobacillus helvéticos, que é um grupamento de bactérias, e bifidobacterium infantis, que é outro grupamento de bactérias, que fazem a conversão de serotonina, dopamina, produzem também alguns elementos positivos e que fazem com que você revigore, com que você tenha disposição, energia e bem-estar, tá? Viu? Nunca é tarde para aprender, né, Moacir? Viu como é que é, né? O Instagram também é cultura, a gente sempre aprende alguma coisa aqui, né? Viu? Com 53 anos, às vezes a gente fala as coisas e não entende, né, o porquê. Mas é por isso que agora também eu vou falar um outro termo que você também vai entender, que talvez você já tenha ouvido falar, tá? Todos esses problemas, tá? Todo mundo que sofre de constipação intestinal e também intestino muito solto, mas principalmente constipação, intestino muito preso, essas pessoas, elas tendem a sofrer com o que a gente chama de disbiose. O que é a disbiose intestinal? É um desequilíbrio da nossa microbiota intestinal. E a nossa microbiota, ela é constituída por elementos que restauram e que atuam no nosso intestino. Fungos, bactérias, né, elementos bons e ruins. Então, o nosso intestino, nós temos que ter bactérias boas e bactérias ruins, assim como nós também temos fungos. O problema é quando ocorre o desequilíbrio e as bactérias boas
perdem a atividade delas e as ruins tomam conta, viram chefe do intestino. E aí que tá o problema. Então, essa desbiose, ela faz com que haja a produção de elementos chamados endotoxinas no organismo. E o que é essas endotoxinas? São toxinas que o nosso corpo começa a produzir a partir dessas bactérias ruins que se alimentam principalmente de porcaria que a gente come, tá? De muito açúcar, de corante, de produtos químicos, produtos industrializados. E essas bactérias ruins se alimentam desses alimentos, tá? E aí elas começam a produzir essas endotoxinas que vão para a nossa corrente sanguínea. E é por isso que aumenta a nossa carga alergênica, a nossa carga inflamatória. É por isso que muitas pessoas têm dificuldade para perder peso, por isso que muitas pessoas começam a desenvolver compulsão alimentar, começam a desenvolver enxaqueca, dores articulares, sinusite, rinite, otite, todas as ites. Então, é por isso que nós precisamos ficar atento a isso, tá? Mas uma coisa que eu sempre falo para todos os pacientes. Porque eu tenho muitos pacientes que vêm e que já foram em tudo que é médico e não resolveu o problema de constipação. E aí, a gente consegue, através de toda a investigação, entender que esse problema intestinal, ele é causado principalmente por um estômago ruim. E hoje, de 10 pessoas, 8 estão com o estômago ruim, tá? Estão com falta de acidez, estão com alteração na sua secreção gástrica. E tudo isso vai influenciar para uma digestão mais lenta e intestino mais sobrecarregado, tá? Por isso que a gente precisa entender como é que o nosso corpo funciona, para que a gente consiga otimizar o nosso tratamento, porque senão a gente não consegue fazer. Então, se você consegue entender que a sua gastrite não é como um cachorrinho que tu tem que cultivar e carregar para tua vida toda, assim como hoje atendi um paciente há 12 anos tomando os omeprazóis da vida, não. Esse tipo de medicamento deve ser utilizado pontualmente, não para a vida toda. Então, a sua gastrite, ela não deve ser cultivada, você carregar para a tua vida toda. A tua gastrite, ela tem que ser tratada e ela tem que ser investigada. Então, quando o estômago não está bom, o intestino não vai estar bom. Então, a maioria das pessoas que sofrem com prisão de ventre, né, são pessoas que não mastigam direito ou que tomam água de forma errada. E as pessoas dizem, não, mas eu tomo bastante água. Mas toma água junto com as refeições, o que não é ideal. Então, quando você bebe muito líquido junto com as refeições, ou quando você come muito rápido, quando você não mastiga direito os alimentos, esses alimentos, eles chegam muito intactos, muito íntegros lá no estômago. E o ácido clorídrico não consegue quebrar esse alimento, principalmente a parte proteica, e essa proteína, ela chega muito grande no intestino. E aí começa toda a bagunça lá no intestino, sobrecarregando o intestino. E uma dica que eu falo, dou aqui para vocês e vocês podem testar e até me chamar aqui para dizer se deu certo ou não. Se você sofre de prisão de ventre, antes de iniciar qualquer tratamento, tá? Primeiro faça a limpeza do intestino, tá? E o que é essa limpeza do intestino? É mais ou menos um detox. É você, pelo menos, ficar uns 2 dias, 3, com uma dieta sem resíduo gástrico, tá? Como evitando carne vermelha, farináceos, laticínios, optando por alimentação mais natural, tá? Alimento da terra mesmo. Mandioca, batata, arroz, né? Evitando os flatulentos também, mas principalmente jantando antes das 7 da noite, tá? E existem algumas alternativas também que a gente aplica com as pessoas e que dá muito certo, muito bem, é criar uma rotina para ir ao banheiro.
Então, o horário do relógio biológico do nosso intestino é das 6h30 até as 7h30 da manhã. Então, se você acorda às 9 da manhã, teu relógio está atrasado. Então, você vai ter dificuldade com isso. Mas não quer dizer que isso é um problemão para você. Se você consegue doutrinar o teu intestino para funcionar à noite, ok. Mas é importante que você dedique aquele momento para estimular o processo evacuatório. Quando a gente fala em prisão de ventre, não é algo, volto a falar, que a gente precisa, que a gente pode empurrar com a barriga. A gente tem que tratar e a gente tem que ir nas causas. E as causas são geralmente questão alimentar, tá? Sim, o omeprazol, isso não é super verdade. O omeprazol, qual que é a questão? O omeprazol, todos os óis, tá? Omeprazol, pantoprazol, ranitidina, todos os bloqueadores de bomba, eles diminuem a produção de ácido clorídrico, tá? Só que veja bem onde é que tá o problema, que hoje a maioria das pessoas está com falta de acidez. Daí elas referem estufamento, problema, né, de estômago pesado, vão no médico, o médico dá o quê? Omeprazol, só que ela já tem falta de absorção. E aí vai diminuir mais ainda. Então, o omeprazol, ele faz o quê? Ele diminui, tá? A ação de um local que nós temos no estômago chamado fator intrínseco que absorve a B12. Se a B12 está baixa, ela aumenta uma proteína chamada homocisteína, que é um marcador cardiovascular, marcador pancreático e marcador também de sistema nervoso. Por isso que aumenta muito problemas cardiovasculares e também problemas de sistema nervoso, aumentando a predisposição dessas pessoas a desenvolverem demência, Alzheimer principalmente, de forma mais precoce, tá? E para vocês terem uma ideia, o quanto a B12 ela pode influenciar. Eu tive alguns casos já há um tempinho, e eu tive um caso até com uma pessoa muito próxima a mim, que estava tendo labirintite. Uma labirintite, eu digo entre aspas, tá? Ela foi em tudo que foi médico, neurologista, eu brinco que só faltou em veterinário, porque foi em tudo que foi médico, e não se arrumava aquela labirintite dela. E aí eu, né, fui dar uma mão, fui dar um suporte, perguntei, né, deixa eu ver teus exames. Olhei os exames, eu tinha exame de glicose, não tinha nada muito amplo. Vamos fazer uns exames. A vitamina B12 dela estava em 126. O mínimo é 230, mas o ideal é 700, tá? Por isso que exames, pessoal, a gente não pode olhar padrão de referência. A gente tem que olhar o que é o ideal, tá? Por exemplo, vitamina D. Vitamina D, se tu for olhar no padrão de referência, de 20 a 30 tá bom, mas 20 a 30 não faz nem cócega. Hoje a gente tem que ter uma vitamina D 40, 50, 60, pessoas que têm doença autoimune acima de 100 até. Mas no caso dela, a vitamina B12 estava muito baixa. Aí eu conversei com o médico e disse, o que tu acha da gente fazer uma aplicação nela, né, de B12 injetável para dar um up nela. Tá, vamos fazer. Foi feito, então, 2 ampolas. Na segunda ampola que foi feito de B12, ela não teve mais tonturas. Foi feito 6 aplicações. E a B12 dela veio para 560 e pouco. Ainda não estava dentro do ideal, mas ela já não tinha mais a labirintite. Então, para vocês verem o quanto o nosso corpo ele é amplo. E a gente precisa ter um entendimento como é que funciona toda a nossa estrutura fisiológica. Porque aí a gente consegue fazer um tratamento e ter um resultado fidedigno. Senão, não tem, né? É da mesma forma, algumas pessoas assim chegam e dizem, o médico disse que eu tô com diabetes e não posso comer açúcar. Só que as pessoas não entendem por que elas não podem comer açúcar. Da mesma forma que eu preciso que você entenda, se você tem constipação, se você tem prisão de ventre, não tá tudo bem, não tá tudo certo. Você tem que investigar e você tem que tratar, porque lá na frente isso vai te dar problema, com certeza, tá? Então, por isso que a gente precisa ir atrás, tá? E a gente não pode deixar isso, a gente tem que achar alternativas para investigar. E cada vez mais eu tenho observado, principalmente, a frequência do glúten
como um baita de um fator que sobrecarrega o intestino. E aí entra aquela situação. Até ontem atendi uma moça que ela veio com o exame. O médico me disse que deu negativo, porque ela fez os exames e não atestou uma intolerância. Porque ela não é intolerante, ela é hipersensível, é diferente, e aí não vai acusar no exame de sangue, tá? Então, por isso que nesses casos a gente precisa avaliar cada caso individualmente, aplicar muitas vezes alguns protocolos e, dependendo, investigar. Hoje nós temos testes genéticos do intestino que podemos fazer, assim como eu aplico a biorressonância no consultório, a gente consegue entender quais são os alimentos que sobrecarregam o teu organismo. Então, por isso que a gente precisa entender o seguinte, nem tudo é para todo mundo, tá? Nem tudo é para todo mundo. E a gente precisa avaliar cada caso individualmente, tá? Até como hoje à tarde atendi uma moça, mesma situação, constipada, estava seguindo uma dieta e não tinha êxito. E aí fomos ver que a alimentação dela que ela estava tendo era praticamente 100% dos alimentos que ela não deveria estar consumindo, né? Queijo, ela não podia estar consumindo, oleaginosas, batata doce, feijão, bom, dentre outros alimentos. Então, para vocês verem como hoje em dia o nosso corpo não tolera mais tanta coisa. E a gente precisa ir arrumando, né? Até tem uma médica aqui em Passo Fundo que ela me encaminha os pacientes e ela fala que ela encaminha para oficina mecânica, porque eu tenho que arrumar essas pessoas nesse processo de regularizar o intestino. E quando a gente regulariza o intestino, a gente consegue resolver muitas coisas. A gente consegue diminuir fatores inflamatórios, a gente melhora a questão hormonal, a questão da absorção de nutrientes, produção de neurotransmissores. Então, tudo isso tem um fator por trás. Então, por isso que a gente não pode mais tratar o nosso intestino como um saco de fezes. A gente precisa tratar ele como um órgão tão importante quanto o nosso coração e quanto o nosso cérebro. Tudo bem que ele tem toxinas, ele tem elementos sujos ali, mas é por isso que nós temos que ter esse entendimento. E é por isso que eu sempre falo para as pessoas sobre olhar a aparência das fezes, observar o seu corpo e tá tudo certo, tá? Então, por isso que as pessoas têm que se observar. Se tem muito frequência de gases, tá? Se são gases muito fétidos, são gases que quer dizer o quê? Teu corpo não está digerindo muito bem proteína, essas proteínas não estão sendo muito bem quebradas e absorvidas. Se você tem gases com muito barulho, quer dizer que você está consumindo um pouco a mais de carboidrato do que deveria, e esses carboidratos estão fermentando demais no teu intestino e está faltando ação de bactérias boas. Então, é por isso que a gente precisa tratar tudo isso. A gente não pode se conformar. E é por isso que, como eu falei no início aqui da nossa conversa, na minha época de faculdade, lá em 99, quando eu entrei, a gente tratava a prisão de ventre com um coquetel laxativo. Dava lá o coquetel laxativo e resolvia o problema. Resolvia não, mas naquele momento era o que nós tínhamos de conhecimento, até porque não se falava tanto, né, sobre isso. E é por isso que hoje a gente observa e a gente trata esses problemas como um todo. Então, por isso que tudo tem que ser observado a partir do intestino. Mulheres que têm problema de fertilidade e têm constipação, antes de engravidar, vai resolver tua constipação, tá? Não invente de engravidar com constipação, porque você vai aumentar a carga inflamatória e alergênica para o bebê. Então, resolva o teu problema primeiro e depois você foca na gestação. E é por isso que hoje nós vemos tantas coisas acontecendo em função dessa carga inflamatória, né? E é por isso que eu falo assim, né? Sempre falo, tanto nas minhas palestras, nos cursos que eu dou, que a nutrição, ela é a minha missão de vida, de poder estar perpassando conhecimento e ajudando as pessoas com aquilo que eu trabalho, com aquilo que eu sei e que eu posso ajudar. Então,
como até citei aqui esses dias, um rapaz que assistindo uma live, disse que nunca tinha observado as fezes. E aí, ele assistindo aqui começou a olhar as fezes e ele viu que tinha gotículas de gordura nas fezes. E aí ele me mandou um direct aqui e eu sugeri para ele uns exames. E ele fez esses exames e eu na hora já encaminhei ele para hepatologista porque ele estava com uma sobrecarga no pâncreas. Então, para vocês verem o quanto às vezes um detalhe pode fazer uma grande diferença, tá? Mandei uma pergunta sobre humor, responde lá para nós. Qual pergunta, Cíntia? Aonde? Tu mandou aqui pra cima? Tá, deixa eu ver. Qual pergunta? Pode fazer aqui. Que daí já estamos, meu Deus do céu, as horas voaram hoje, né? Olha só, quase 10 horas. E a questão do humor, ela é muito relacionada com a adequação intestinal, né? E uma coisa até, fazendo uma brincadeira, mas muito verdadeira, uma entrevista uma vez que eu vi com a Dercy Gonçalves, que perguntaram para ela, né, qual que era o segredo de tanta, né, tanta disposição e longevidade, uma mulher que desfilou no carnaval com 90 e poucos anos, né? E aí ela disse que ela era uma pessoa que ela não deixava barato, que ela falava o que ela tinha vontade, e isso é muito importante. É lógico que não pode magoar as pessoas, mas ela disse que ela expressava muito os sentimentos dela, e isso é bom, porque aí a gente não sobrecarrega o nosso aparelho digestivo. E ela falava também que um dos segredos é porque ela fazia cocô todos os dias. E isso reflete muito a longevidade. Então, pessoas que têm uma regularidade intestinal, são pessoas que diminuem muito a produção de alguns marcadores inflamatórios. E esses marcadores inflamatórios acabam evoluindo para vários problemas, inclusive vários tipos de câncer, não só câncer do intestino, né? Então é por isso que nós precisamos ficar atento a essa situação, tá? Ficar atento, ficar de olho e ir atrás. Porque a gente não pode deixar, a gente tem que correr atrás para não nos dar prejuízo futuramente, tá ok? Então o seguinte, pessoal, falta um minutinho, ó. Nosso tempo já chegou. Meu Deus do céu, eu não vi passar hoje aqui, ó. A Cíntia, eu tô esperando a pergunta da Cíntia. Acho que ela quer mandar lá acho que ela mandou no direct. Mas enfim, pessoal, eu quero agradecer imensamente a presença de vocês aqui, tá? Todas as terças-feiras, às 9 horas da noite, estaremos aqui conversando sobre esses assuntos, tá? Podem mandar ali no direct também sugestão de assuntos relacionados com o intestino, para nós também fazermos essas conversas, tá? Eu espero ter ajudado muito vocês e terça-feira que vem espero novamente vocês. E não esqueçam de mandar o convitinho para as amigas, para as inimigas, para todo mundo ficar de bem, que aí as coisas se resolvem. Tá bom, pessoal? Beijão grande, tá? Essa semana eu vou estar abrindo caixinha de pergunta aqui novamente, então pode mandar a sua perguntinha lá. Grande beijo, boa noite a todo mundo e fiquem com Deus.